chegamos em um momento tenso, icônico, porém que nos tapeou no final das contas deste anime. Vem comigo comentar em mais um domingo, desta vez de novo de família, mas é porque tem muito conteúdo saindo no canal, então se você não assistiu os outros vídeos e shorts e tudo mais, dê uma olhada na playlist depois. E antes de tudo, e depois de um enfrentamento direto neste episódio, continuamos com o bolão. Quem você prefere? Yor ou Nightfall? Comenta aqui embaixo. Oi, antes tarde do que nunca, eu sou o Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de episódio 23 de Spy Family, que adaptou 2 capítulos do mangá, sendo bem fiel mais uma vez, capítulo 33 e 34, e a gente terminou a missão do tênis, que tinha por objetivo vencerem, né, o Twilight e a Fiona, quer dizer, a Nightfall, para que eles pegassem uma tal obra que tinha um código para levar ao material secreto de um cara que era do governo do leste, e as informações escondidas por esse cara poderiam fazer com que o estopim da guerra aparecesse novamente. Então, este era o motivo inicial, só que desde o episódio passado a gente começou a ver um mix deste anime com o gênero de esporte numa partida que foi, quer dizer, algumas partidas bem emocionantes, só que a gente chegou no ápice com a partida final entre estes dois espiões disfarçados e os filhos do idealizador daquele torneio todo, e inclusive dono desta obra de arte que eles estão atrás, o tal Campbell. Claro que, sendo filhos de quem são, eles têm os recursos de várias pessoas e utensílios na quadra e fora da quadra para roubarem, vencerem, ou pelo menos assim eles tentaram. A roubalheira mesmo começou no episódio passado. Durante essa partida, o que a gente viu, além de uma animação que eu acho que foi excelente em nível de fluidez, direção. Spy Family não é um anime de esporte, mas a partida em si foi emocionante, interessante e engraçada conforme tinha que ser. Não saiu do estilo de Spy Family, apesar de uma cena atípica para o que a gente tem acompanhado até então. E aqui a gente foi acompanhando mais trapaças, que traziam mais movimentações, mais plot twist, mais momento do Twilight e da Nightfall se desenvolvendo ou mostrando que, ao serem espiões, eles não são simplesmente aqueles que sabem pegar em arma e sair correndo e botar uma máscara e se disfarçar e fazer uma voz diferente. Na real, eles conseguem se adaptar a qualquer situação, incluindo esse esporte, incluindo este esporte com roubos, como rede que sobe e desce, as plataformas que vão abrindo no campo ali, como a gente viu no episódio passado, e que se intensificou ainda mais com o desespero dos jovens Campbell, ou um vento que tenta jogar a bola de volta para eles, ou um cara que é até um sniper fora da quadra, que ficava atirando uma bala de borracha que, em determinadas situações, dependendo de onde pega, poderia inclusive matá-los, só que eles estão preparadíssimos para tudo isso. Principalmente o Twilight. E aí que eu acho interessante nessa dinâmica, pra gente entender que o Twilight, que tá se humanizando, que a Fiona, quer dizer, que a Nightfall, que é apaixonadíssima por ele, acha que ele está ficando mole, deixando suas capacidades como espião de lado. Não, ele continua sendo o melhor da agência, um cara sensacional, que pensa à frente, que tá sempre adiantado em relação ao seu inimigo. Ele viu, por exemplo, o Sniper e a Nightfall não viu. Ele partiu pra cima dela, tomou o tiro, mas já estava usando um colete à prova de balas porque ele previu esse tipo de situação. É isso que fez a Nightfall se apaixonar por ele, e é isso que faz ela continuar se apaixonando conforme eles vão avançando durante essa partida. E nada que todo mundo ali, que era uma baita equipe dentro e fora do campo a favor dos Campbell, nada fazia com que esses jovens ganhassem. O casal ali, inclusive, aí tá aquela pitada de humor que eu acho que funcionou muito bem e sempre funciona em Spy Family, pelo menos até agora. Eles estavam ali fingindo uma bebedeira, porque quando o Twilight ele viu que atirariam na Nightfall e ela não percebeu, ou seja, olha a diferença, o nível de experiência ou desnível de experiência que ela, dentro da sua soberba e paixão, não consegue enxergar tão bem. Ele viu, ele pulou pra cima dela, ele a defendeu, e pra dizer pros outros ali que não foi uma situação muito estranha, gente, eu bebi na noite passada, tomei de ressaca, a bebida bateu agora. E aí o narrador, o público, todo mundo fica à loucura, porque além de ser um casal louco, eles estão utilizando, sei lá, uma técnica bêbada do Oriente, que eles jogam bem com passos frenéticos, e os passos frenéticos simplesmente eram tentativas, com sucesso, de fazer com que o tiro do sniper errasse, fazer com que o vento não fosse prejudicial a eles, criando técnicas extravagantes e loucas de utilizarem a raquete, que não era tecnológica ou diferentona, como por exemplo dos adversários, para eles vencerem de qualquer maneira. E no fim, apesar de começarem no episódio passado a partir de um pouquinho cambaleantes, porque o gás que tinham colocado na sala, eles não conseguiram impedir completamente a absorção, então
foi um setzinho um pouquinho prejudicados, depois foi um massacre. E eles vencem, e o garoto Campbell, ele fica arrasado. O pai tava metendo uma pressão ali no olhar, porque ele foi o único que apostou milhões que estes dois ali, os seus filhos, iam vencer, porque ele tava crendo na roubalheira, que sempre dá certo. Obviamente, o que ele esperava é que esses caras, um casal nem conhecido, não seriam capazes contra os filhos talentosos, mas o mix ali de até os gandulas fazerem parte do esquema. Não deu. Ele perdeu o dinheiro, mas não ficou tão triste porque o Twilight, ele é tão bom, ele é tão manipulador no bom sentido, que quando eles vencem e o garoto fica ali arrasado, ele vira pro menino novo e fala: olha, você é muito jovem, você tem que treinar e aí você vai ficar excelente, porque você já é talentoso. E o garoto ganha um incentivo, diferente da sua irmã, que desistiu de vez do tênis, de continuar treinando para ser cada vez melhor. Ou seja, o riquinho teve um amadurecimento ali de repente por causa do Twilight. O rico que perdeu uns milhões, mas que no fim continua tendo mais outros milhões pra gastar, ele tava emocionadíssimo, só que aí veio o primeiro problema da história do anime, da missão deles em si, que até o próprio Twilight diz que desceu um suquinho gelado. Ele também fica com frio na barriga, ele também sente as instabilidades das missões, porque o serviço secreto tinha recebido a mesma informação que ele sobre o tal quadro, e quando os dois vencedores vão escolher na coleção de artes do Campbell o que eles queriam e escolhem o bendito quadro, de repente o cara surge e fala: não, infelizmente esse aqui não vai dar, o resto todo vocês podem escolher, inclusive posso dar um bônus, mas esse infelizmente não está disponível. E a gente não vê os bastidores, mas fica aqui sempre a suspensão de descrença ou a nossa crença de que eles pensam muito rápido e eles conseguiram articular, antecipados como estavam já nessa missão, uma forma de trocarem as artes e fazerem com que o serviço secreto não levasse a verdadeira com os tais códigos que poderiam desembocar em informações que levariam à guerra. E o que eles fazem simplesmente é continuar no disfarce. A tal mulher ali casada, tenista, ela se coloca para ir pessoalmente, ela pede para ver pessoalmente as obras de arte e ela fala inclusive que não quer mais quadro. Ah, se esta arte que eu queria não pode, então não quero quadro não, me leva para ver outras coisas. Por quê? Porque assim o Twilight, que já estava disfarçado de um dos caras que trabalhavam pro Campbell, ele pode se aproximar, perguntar quais são as instruções para aquele quadro, receber as instruções de levá-lo para o serviço secreto e ele consegue uma área mais limpa para conseguir fazer as trocas do desenho cópia que a Nightfall já tinha levado e guardado na bolsa, como eu disse, se adiantando na missão, para qualquer eventualidade ela já tinha levado aquilo, e colocar no lugar da verdadeira que ele levaria e colocaria de volta na bolsa dela. E mais do que isso, depois que ela saísse dali com umas bugigangas, um vaso qualquer horroroso e uns anéis que ela ganhou de brinde, ela levaria de volta a bolsa acompanhada pelo funcionário, que na verdade era o Twilight, ou seja, tudo articulado. E aí que vem o tapa na nossa cara no final do episódio, que quando eu olhei a primeira vez, primeiro eu fiquei, sério? Mas eu entendo o motivo disso não ser a principal solução ou principal questão nessa missão em si. Porque quando eles chegam, levam um quadro e vão falar com a chefe, depois supervisora do Twilight, o que foi descoberto, primeiro que ela tá usando, se não me engano, os anéis que a Nightfall pegou e achou breguíssimos, mas ela tá lá utilizando como presente de boa, mas ela conta que realmente o código foi decifrado, levou para um armazém, um local secreto, e lá tinham coisas escondidas desse cara, e na real, o que ele escondia era algo que podia causar um conflito mortal entre ele e a sua mulher. Não entre países, entre nações, é só dentro de casa mesmo, porque ele era um japonês estranho, como muitos desses japoneses velhos infelizmente são, que era fissurado por musicais de comédia e atrizes menininhas destes musicais e colecionava fotos e coisas e cards e brindes, bem típico mesmo de coisas que são vendidas e colecionáveis no Japão, e a mulher dele obviamente achou aquilo bizarríssimo, foi no musical e falou: não acredito que você gasta dinheiro com essas meninas, e ele precisou dar um jeito de se livrar, mas não quis se livrar daquelas coisas mais raras. E aí ele levou e escondeu assim as 7 chaves, a sua coleção pessoal de meninas jovenzinhas, manteve o casamento, mas manteve a estabilidade porque escondeu um segredo em nome da paz. E a confusão do rumor todo começou porque ele levou uma galera da nação rival, né, da nação de Westalis, que é de onde a Wise é,
para justamente um musical de comédia que ele só ia escondido, a mulher não podia saber, e ele pede segredo para aquela comissão do país rival sobre este encontro. A fofoca foi se espalhando, vocês sabem como é fofoca, as pessoas aumentam, passaram-se anos e resultou nessa coisa de que existia um segredo que podia desencadear uma guerra. Fora isso, a segunda parte do episódio, que foi a adaptação do capítulo 34, volta pro tema que eu comentei no começo do vídeo, que pra mim é o mais interessante no subtexto deste anime, ou às vezes escancaradamente nesse anime, que é família. Porque quando o Twilight tá voltando e a Nightfall fala, não, vou te deixar em casa, quando eles estão chegando, eles veem Yor e Anya praticando tênis ainda no entardecer. Ou seja, elas estão, desde que começaram a treinar com o Twilight, ou com o Lloyd Forger, elas estão praticando e jogando tênis. E isso primeiro mostra uma proximidade ou vínculo emocional delas com algo que teoricamente é importante para o pai dessa família. Segundo, que mostra que a Anya já está impulsionada a ficar cada vez melhor pelos pensamentos que ela viu da própria Nightfall e da Yor, aquele conflito secreto que só ela acompanhou, e também a própria Yor se sentiu com vontade de ser boa naquilo, porque na fanfic pessoal dela, porque só tem fanfiqueiro neste anime, ela achava que se a Fiona, a tal Fiona, fosse melhor que ela neste esporte, ela poderia perder o marido. E por isso que quando a Fiona chega e vai lá, toda cheia de pompa, para desafiar a Yor para uma partida de tênis, ela não rejeita. Porque na fanfic da Fiona, ela vai vencer e o Twilight vai escolher ela como a esposa perfeita. Na fanfic da Yor, se ela perder, ela vai ser largada por ser uma péssima tenista. Mas a luta entre elas, quer dizer, a partida, mal dura, porque logo a Yor mostra que ela é extremamente forte, triturando a bolinha com a raquete e depois dando seu saque controlado em força, mais rápido que a velocidade da luz, uma trajetória que não muda e não desacelera nada, e que a Nightfall não conseguiu conter, apesar de todo o seu amor e de lembrar o que é importante para ela no Twilight, daquela relação e na missão em si, ela perde, a sua raquete é destruída. E engraçado que ninguém ali estranhou ou comentou sobre o fato da força desta mulher, que destruiu raquetes e bolinhas, mas tudo bem. A gente entende pelo seguinte, o Twilight ali, Lloyd Forger que seja, ele tá exausto. Ele nem percebe mais os subtextos e nuances. A Fiona sai arrasada, vai treinar nas montanhas, como a gente vê nos pós-créditos, desesperada para conseguir ser melhor que a Yor, derrotada agora, porém não eternamente na cabeça dela. A Yor fica lá orgulhosíssima, dizendo pro Lloyd que eu venci, então você não vai se separar de mim, e ele nem percebe nada, ele só pensa, nossa, eu tô tão cansado, tô tão exausto, quero mimir, e ele nem vê toda aquela treta feminina acontecendo. Na cabeça do Twilight, a Fiona continua sendo aquela que quer ser melhor que ele na agência e que não acredita que ele seja competente o suficiente, por isso faz esses testes e tudo mais. Ele não percebe que existe um amor profundo dela por ele. Pelo menos não percebe até agora. E sobre aqueles detalhes que não podem passar despercebidos em Spy Family, no final, a gente vê que o Twilight ficou olhando para a foto da família do tal cara que queria preservar o casamento e pensando exatamente se às vezes vale a pena você mentir para manter a paz ou uma família feliz. Não é exatamente o que ele faz, de certa maneira? E depois, no fim, ainda que depois de muito cansaço, ele vai comprar tortinhas e coisas para sua esposa e para sua filha. Isso não faz parte da operação, isso faz parte do seu sentimento querendo agradar aquelas que são da sua família. Isso que eu quero chegar pra vocês. O que a gente teve no final desse anime, além de comédia, cenas interessantes de tênis e momentos ali bons de interação entre os personagens? A gente teve essa família se solidificando conforme a gente percebe que a Anya valoriza a união dos pais, que a Yor valoriza a presença dela naquela família, sente ciúmes, sentimentos, portanto, extremamente passionais e racionais, que não tem só a ver com preservação pessoal, dela não ser investigada pelo governo por ser solteirona e ser uma assassina embaixo dos panos. Ela quer fazer parte daquilo, ela não quer ser trocada. E o Lloyd que a valoriza, que se preocupa com o que ela pensa, que se preocupa com seu bem-estar, que se preocupa com o que ela quer, mas é essa proximidade de família que, permeada por tantas cenas de humor, que eu acho que são interessantes, sim.
até hoje em Spy Family que fazem eu amar essa história sempre, episódio a episódio, em mais de 20 momentos aqui comentados neste canal com vocês e que eu continuarei comentando enquanto estiver sendo exibido. Então, espero vocês no próximo fim de semana de família, às vezes sábado, às vezes domingo, e em vários outros conteúdos que saem aqui no canal e também nas redes sociais, sempre em @xgabixavier. Espero vocês em todos os próximos vídeos e comenta aqui embaixo, Spy Family pra você perdeu a graça ou não?